Por que sofremos? Essa é a pergunta que ecoa na alma humana desde tempos imemoriais. Mas, e se eu te dissesse que a resposta está escondida nas páginas de um livro milenar, capaz de transformar sua dor em esperança? Prepare-se para uma jornada profunda e reveladora, onde desvendaremos os mistérios do sofrimento à luz da Bíblia. Você não vai querer perder nenhum segundo. A Bíblia oferece diversas perspectivas sobre o sofrimento humano, não apresentando uma única resposta definitiva, mas sim um conjunto de ensinamentos que se complementam. Aqui estão algumas das principais abordagens bíblicas sobre o tema: o pecado e a queda. A narrativa do Gênesis, capítulo 3, descreve a entrada do pecado no mundo através da desobediência de Adão e Eva. Essa queda trouxe consequências como dor, sofrimento e morte para a humanidade. Romanos 5:12 afirma: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Essa perspectiva entende o sofrimento como parte da condição humana caída, resultado do afastamento de Deus, o sofrimento como consequência do pecado individual. Em alguns casos, a Bíblia relaciona o sofrimento às escolhas e ações individuais. O livro de Provérbios, por exemplo, destaca a lei da semeadura e colheita, onde as consequências negativas seguem os caminhos da maldade. Gálatas 6:7. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. No entanto, a Bíblia também reconhece que nem todo sofrimento é resultado direto do pecado pessoal. O sofrimento como provação e purificação. O livro de Jó explora profundamente o tema do sofrimento do justo. Jó, um homem íntegro, enfrenta grandes tribulações, e sua história nos ensina que o sofrimento pode ser uma provação da fé. Em Pedro 1:7 fala sobre como as provações podem refinar a fé, para que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, embora provada pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra, quando Jesus Cristo for revelado. O sofrimento pode ser visto como um processo de purificação, fortalecendo o caráter e a dependência de Deus. O sofrimento como participação nos sofrimentos de Cristo. O Novo Testamento apresenta o sofrimento de Jesus Cristo como um exemplo supremo de amor e sacrifício. Os cristãos são chamados a participar desses sofrimentos, encontrando conforto e esperança em sua comunhão com Cristo. Em Romanos 8:17, se somos filhos, então somos herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. O sofrimento pode ser visto como uma forma de se aproximar de Cristo e de sua obra redentora. O sofrimento como mistério e esperança. A Bíblia reconhece que nem sempre podemos compreender completamente as razões do sofrimento. Há um elemento de mistério na ação de Deus, e somos chamados a confiar em sua sabedoria e amor, mesmo em meio à dor. Em Romanos 8:18. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. A esperança da vida eterna e da restauração final oferece consolo e força para suportar o sofrimento presente. Em resumo, a Bíblia não oferece respostas fáceis, mas sim um convite a confiar em Deus, encontrar significado no sofrimento e manter a esperança na redenção final. Por que Deus permite o sofrimento? A questão de por que Deus permite o sofrimento é complexa e tem sido debatida por teólogos e filósofos por séculos. A Bíblia não oferece uma resposta simples, mas apresenta várias perspectivas que podem ajudar a entender essa questão.
Livre-arbítrio. Uma das explicações mais comuns é que Deus deu aos seres humanos o livre-arbítrio, a capacidade de escolher entre o bem e o mal. Essa liberdade implica que as pessoas podem tomar decisões que causam sofrimento a si mesmas e aos outros. Nessa visão, o sofrimento é uma consequência do livre-arbítrio humano, consequências do pecado. A Bíblia ensina que o pecado entrou no mundo através da desobediência de Adão e Eva, e que isso trouxe consequências como dor, sofrimento e morte. Nessa perspectiva, o sofrimento é parte da condição humana caída, propósito redentor. Em algumas passagens, a Bíblia sugere que o sofrimento pode ter um propósito redentor, moldando o caráter e fortalecendo a fé. O livro de Jó é um exemplo clássico disso, mostrando como o sofrimento pode testar e refinar a fé de uma pessoa. O sofrimento de Cristo na cruz é um exemplo maior do sofrimento com um propósito redentor, mistério divino. A Bíblia também reconhece que aspectos do sofrimento que estão além da compreensão humana. Em alguns casos, o sofrimento pode ser um mistério divino, parte de um plano maior que não podemos entender completamente. O sofrimento como provação. O sofrimento pode ser visto como um teste, uma provação da fé. Em vários momentos da Bíblia, Deus permite o sofrimento para provar a fé das pessoas. É importante notar que essas perspectivas não são mutuamente exclusivas. Elas podem se complementar, oferecendo uma compreensão mais completa do sofrimento humano. Além disso, a Bíblia oferece consolo e esperança em meio ao sofrimento, lembrando que Deus está presente e que um dia todo sofrimento chegará ao fim. E assim, chegamos ao fim desta jornada pelas páginas da Bíblia, buscando compreender o mistério do sofrimento. Longe de encontrar respostas fáceis, descobrimos que a fé nos convida a confiar em Deus, mesmo quando a dor nos cerca. Que possamos encontrar consolo na esperança da redenção e força para enfrentar os desafios da vida, sabendo que não estamos sozinhos.